Olá a todos, bem-vindo a esta nossa videoaula. Eu trago para vocês mais um curso, que ele estará dividido em 5 módulos, como eu falei. Esta, então, é a nossa aula de número 2, né? A parte 2 do curso sobre energia e espiritualidade, né? Uma pequena introdução eu tenho aqui para vocês. É, eu achei bem interessante, né? Quando encontrarem uma pedra no caminho, não queiram tirar a pedra. Pensem que a pedra é Tupã e ela está lá para ensinar. É uma mensagem do nosso querido mentor Ubiratã, é uma mensagem canalizada. E ela, dentro desse contexto de energia e espiritualidade, partindo do princípio de que tudo é energia, nós hoje vamos focar sobre os pensamentos, né? A energia como forma de pensamento. E como nós somos influenciados e influenciamos através desse pensamento. Então, é quando o Biratã disse sobre a pedra, né? ah, Nos faz assim refletir um pouco sobre isso, né? Na realidade, a pedra nada mais é do que uma energia condensada, né? E essa energia densa nós colocamos ali, né? Nós podemos tornar essa pedra um grão de areia, como nós podemos tornar essa pedra uma montanha rochosa, enorme, intransponível, através das nossas vibrações mentais, né? Então, nós vamos prosseguindo aí na nossa aula, né? E nós vamos dividir também essa aula, eu vou mostrar para vocês, em algum tema relacionado com a energia e o pensamento, como eu falei, a fonte criadora, o pensamento como fonte criadora, a frequência progressiva, ou seja, como nós alteramos progressivamente estas frequências, né? Como o nosso mental e o nosso emocional influencia demais na construção de nossa realidade, dos aspectos de saúde e doença. E vamos falar um pouquinho também, uma pequena introdução sobre interferências construtivas e destrutivas, né? Então, esta vai ser a retórica do nosso curso. Como eu disse, longe de querer apresentar a verdade absoluta, os gráficos, possíveis formulinhas apresentadas aqui, nada tem a ver com a física acadêmica, são processos figurativos para que nós possamos fazer uma análise de forma assim visual, né, da coisa. Então, não tenho aqui, como eu falei anteriormente, a intenção de quebrar regras da física e tudo mais, né? Mesmo porque não tenho a habilitação para tal. Então, nós vamos partir pensamento, né? O que é o pensamento, né? O pensamento, ele é uma forma de energia, né? Ele é uma criação, ou seja, tudo que é criado é energia transformada. Então, penso, logo existo. É muito profunda essa frase, né? O nosso pensar, ele cria toda a nossa realidade, né? E a nossa realidade no sentido assim, podemos criar uma realidade totalmente positiva, né? Ou uma realidade bem quando nós falamos às vezes ou a gente vê em livros e
e filmes espíritas, né, de Allan Kardec, nós vemos que tem o umbral, tem o nosso lar e tudo mais. O que que é tudo isso, né? Na realidade, é um mundo criado pela mente e foi criado de alguma maneira, né? Então, a libertação disso, dessa prisão, vamos dizer assim, mental, ela, ela se dá através de uma transformação da energia. Então, se nós criamos uma energia, esta será transformada em outra, né? Não existe tirar ou colocar, né? A energia está lá, ela não diminui nem aumenta. O que acontece são transformações na frequência daquela energia, né? E nós, como seres senhores de si, né, nós temos a livre escolha para criar a nossa realidade, né? E isso nos é concedido de uma forma muito sagrada pelos planos divinos, mas, como sempre, nós não usamos muito bem, talvez, da nossa liberdade de escolha, né? E por isso nós temos que ter muito envolvimento com esta aula, no caso, para entendermos que nós fazemos parte de uma mente coletiva, de uma consciência coletiva. Isso quando nós falarmos das cadeias da Terra, magnética, das cadeias cristalinas, né? Nós iremos falar também sobre a consciência humana e dessa forma ampliar um pouco o assunto que estamos falando aqui, né? Então essa fase penso logo existo nos dá o poder, né? Nós temos o poder de escolher, de criar, de cocriar a nossa realidade, né? E com isso vem também a responsabilidade. Como nós não temos muita consciência de que nós temos todo esse poder, a gente prefere lançar esse poder a forças ocultas, né? É, nós ficamos à mercê dessas energias e dessa forma é que a gente tem os altos e baixos aí, porque nós não conseguimos controlar, nós não sabemos o que é tudo isso, né? E quem sabe juntos um dia nós podemos assim nos aprofundar, entender um pouco mais e saber usar das ferramentas que o universo, que a espiritualidade nos proporciona como forma de evolução, né? Então esta força se manifesta nos planos da matéria, criando esta realidade, né? Que se nós podemos dizer assim. Então a mente para que a mente possa exercer todo esse poder, eh, será que é o cérebro que comanda, né? Qual a função do cérebro, né? Qual a ligação, o que o cérebro produz, que frequências de ondas que ele produz que é capaz de criar o pensamento, né? Será que existe alguma coisa a mais do que isso, né? Que o cérebro talvez seja apenas uma das partes ligadas a essa formação, a esta criação, né? O cérebro, nós vamos ver isso quando nós falarmos de magnetismo, ele não é o todo-poderoso em nós, né? O coração é o órgão que produz a energia, o magnetismo, que comanda as nossas ações na realidade, e não é o cérebro, né? Tanto que existem certos indivíduos acéfalos, vamos dizer assim, que continuam a vida com seus processos digestivos, reprodutivos, né? E o coração não. O coração é que nos liga realmente com toda esta realidade e além dela. O nosso cérebro ele vai nos manter através da ligação com as frequências mentais e emocionais ainda aprisionados à cadeia da Matrix e que nós vamos falar um pouco mais para frente, né?
Então, nós sabemos que no mundo da dualidade, algo muito mais poderoso faz parte deste processo em nós, né, no nosso desenvolvimento. A mente consciente, ela, na realidade, ela se relaciona mais com o nosso cérebro físico, com as nossas glândulas pituitária, pineal, né? E todo o nosso sistema endócrino ligado aos circuitos energéticos. Isso tudo nós vamos ver também mais para frente. Mas a nossa mente subconsciente é que realmente está no comando, né? São coisas que nós não sabemos compreender porque ela está ligada tanto à nossa linearidade, à nossa cronologia, o nosso viver sequencial do começo, meio e fim, como também está ligado à mente universal, né? Que já vamos dizer assim, um início da conexão com o mundo quântico, aquele que ainda nós não conseguimos assimilar, porque não temos a linguagem do coração totalmente desperta, né? Nós ainda usamos da mente, do raciocínio, para entendermos os processos da vida, da morte, da existência, enfim. O pensamento desta maneira, ele se torna o herói e o vilão das nossas experiências na Terra, né? Nos planos da dualidade. Então, nós vamos dando sequência neste sentido para que vocês e todos nós possamos juntos, né? Porque eu estou aqui falando e estou aprendendo também de certa maneira. Nós vamos então como eu falei, nós somos um aglomerado de células, né? Trilhões de células formam o nosso corpo. No plano da mente, nós estamos ainda sob a influência deste nosso mental, né? Nestes planos da existência. Então, isso tudo não tem nada de certo ou errado, de bom ou ruim, apenas nós estamos desvendando um pouco mais a nossa capacidade de modificar a realidade que se apresenta, por um motivo ou por outro, né? Porque desde o nascimento e antes mesmo da concepção, nós estamos experimentando as coisas do mundo físico, os sentimentos da mãe, a energia que ao nosso redor, e até os 6, 7 anos de idade, nós estamos preenchendo o nosso cristal, vamos dizer assim, o nosso CD, com informações, né? Isso nós vamos ver também quando nós falarmos sobre vidas passadas, sobre a rede cristalina da Terra e tudo mais. Não vou me aprofundar muito nisso, mas apenas o comentário, né? Então, nós podemos dizer que o pensamento ele é o agente que cria a nossa realidade, né? Ele está no comando dos planos da mente, seja na mente consciente ou subconsciente, né? O pensamento que ali se forma gera uma energia e ali ele cria situações, cria formas, cria cores, cria imagens, né? As situações se modificam totalmente de acordo com o nosso pensar. Duas pessoas podem estar aqui ouvindo essa videoaula ao mesmo tempo com ideias totalmente diferentes, porque cada um tem a sua forma de pensar já caracterizada por, desculpe, por vários fatores, né, que nós também não vamos nos aprofundar aqui, não é o objetivo desta aula, né. Mas, como eu falei, sempre podem mandar comentários, sugestões, nas próximas videoaulas, eu posso até abrir um espaço para esses comentários, né. Então, o pensamento, ele sendo criador, né? Transformador, porque na realidade ele está transformando a energia, né?
contém uma vibração quando ele foi criado, vamos dizer assim, né? E se propaga através das ondas, né? Do meio a que ele está se propagando. Consequentemente, ele respeita uma determinada frequência que já vem desde a fonte criadora. Isso tudo na realidade acontece simultaneamente. Nós temos que separar para poder entender na nossa linearidade o que acontece, né? Então, é esta frequência que determina o que ou qual dimensão nós pertencemos, qual a realidade que estamos criando, né? Então, dentro desta forma de analisar, nós podemos dizer que nós, através da frequência ou da vibração, nós nos libertamos ou nos aprisionamos na matrix, na matriz, né? Não existe aí uma forma que nós podemos dizer que é certa ou que é errada, né? Mas o que, assim, a maneira de pensar é essa, né? Se existe todo um direcionamento, se nós somos livres, se nós criamos e cocriamos, também a nossa libertação da Matrix depende individualmente que nós possamos nos fortalecer e, como consciência humana, galgarmos um outro degrau na evolução. Né? Então, o que se manifesta, a forma como o pensamento se manifesta, se materializa, nada mais é do que a frequência que ele está sendo criado. Né? E aí, a partir daí, esta manifestação vai ser mais densa ou menos densa. E nós vimos um pouco isso na aula anterior sobre frequências e vibrações. Né? Então, existe também um plano das manifestações, e isso ainda vai ser colocado em algumas aulas, né? Mas para que nós possamos dar continuidade a essa sequência de pensamento, nós vamos entender então que o pensamento é um deslocamento de energia. Ele é criado, esta energia sofre um deslocamento e todo aquele processo que nós vimos no slide anterior. Eu não vou aqui ficar focando neste slide um pouquinho, porque nós vamos fazer aqui na prática. Como eu falei, esse gráfico é apenas uma visualização, é uma forma que eu consegui de explicar essa minha forma de pensar, de analisar. Então, eu espero que vocês possam também compreender. Então, nós temos aqui a fonte criadora. A fonte criadora, no nosso caso aqui, ela vai ser o pensamento. Né? Então, eu vou anotar aqui na minha folhinha. Pensamento. O pensamento, em determinado momento, ele foi criado, vamos dizer assim. Já existia toda uma energia e essa energia ela foi transformada, canalizada para uma fonte que criou, que foi o pensamento. Né? Esta frequência nós vamos imaginar como sendo progressiva, nós não vamos falar em frequência regressiva, né? Nós vamos só falar no sentido progressivo. Nós temos aqui nesse gráfico, então, a frequência criadora e a frequência progressiva. Né? E nós vamos analisar a correlação entre elas. Nós temos já indicados, e nós vamos falar isso na próxima aula, é que quanto maior é a frequência, menor é a densidade. Então, vamos dizer assim, quanto mais nós vibramos em frequências elevadas do amor, mais nós nos utilizamos, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que eu estou falando. Né? Se nós vivemos em um plano denso, em uma certa densidade, quanto menor a densidade, maior a frequência, ou seja,
numa frequência elevada, nós estaremos menos sujeitos à densidade e vice-versa, né? Então, nós temos aqui a frequência do medo. Nós temos ali a frequência do medo, né? Quando nós criamos nos planos da nossa mente, o nosso pensamento, a energia do medo, o que acontece, né? Essa energia, ela vai, o medo seria, vamos dizer assim, é difícil a gente falar em sentimento positivo ou negativo, porque tudo tem um motivo de ser. Mas vamos dizer que o medo é uma frequência de baixa vibração. Sendo o medo de baixa vibração, ele está mais próximo de nós, né? A densidade daquela energia, ela vai nos levar mais de acordo com essa vibração. Então, se a vibração ela abaixa, né, a densidade se torna mais real. Nós sentimos aquela energia pesada, não é? Que às vezes a gente fala. Então, nós temos dentro deste conceito que quando nós sentimos medo, as nossas ondas, e nós vimos na aula anterior, que eu pedi para vocês gravarem aquele gráfico, as nossas frequências de ondas, né, elas vão estar, o intervalo de onda vai estar muito juntinho, né? Aliás, muito separado, porque é a frequência do medo. E isso gera muitos transtornos nos nossos campos de energia, no nosso campo magnético, consequentemente na nossa saúde, os nossos músculos se contraem mais. Quando a gente tem medo, nós ficamos tensos, contraídos. Também as nossas fibras do DNA, o nosso DNA, ele sofre essa contração, né? E isso tudo quando constantemente nós alimentamos essa fonte do medo, progressivamente, o que vai acontecer? Nós vamos ter um estado de depressão, de desequilíbrio físico, mental, energético muito grande. Então, é por isso que nós procuramos, através de práticas de meditação, através de caminhadas, coisas que, quando nós estamos na frequência do medo, na frequência da ansiedade, da depressão, o que nós devemos buscar? O oposto, né? Eu me lembro quando eu trabalhava em academias de ginástica e tudo mais, eu dava algumas aulas especiais sobre um programa de exercícios terapêuticos, né? Incluindo exercícios energéticos. E uma determinada pessoa vivia sob ansiedade. Isso aliados, e nós vamos ver mais para frente como nós somos influenciados pelos planetas, pelas pessoas, pelo meio, pelos nossos pensamentos e atitudes. Quanto mais ansiedade ela tinha, mais ela fazia aulas de aeróbica, de bootcamp, enfim, era aquela agitação, aquela adrenalina o tempo todo. Se ela já estava em um nível de ansiedade muito grande, não é? E ela vai alimentar aquela ansiedade, o que vai acontecer? É como as ondas de frequência, elas vão se juntar e dobrar de tamanho, né? De intensidade. A intensidade vai ser muito maior. E o que acontece? Né? O que acontece é que no plano, por exemplo, do corpo físico, ela se desequilibrou, claro, com problemas cardíacos, com problemas de falta de ar
e toda aquela sequência que existe danosa, porque na frequência progressiva dela, ela alimentava cada vez mais com a energia que não buscava o equilíbrio das forças. Então, qual seria o programa ideal para essa pessoa, né? Tem pessoas, principalmente as agitadas, não gostam de ficar meditando. Mas quem falou que meditar é somente você ficar quieto, sentado ou deitado? Não é nada disso. Faça coisas que dá prazer, mas que tragam o seu nível metabólico para baixo, mais tranquilo. Vá fazer uma caminhada, uma yoga, que não precisa, tem várias técnicas diferentes, técnicas de relaxamento, né? Tudo é prática. Respiração, porque uma pessoa ansiosa, a respiração dela também fica curta em períodos menores, né? Ela descompensa até a assimilação da energia cósmica e universal, como nós falamos na aula anterior, né? Então, isso é só para vocês verem como uma coisa está interligada à outra. E é muito importante que nesta progressão nós possamos entender que a busca do equilíbrio é o que é melhor para cada um. O que funciona para um não funciona para outro na mesma proporção e intensidade. Porque o nosso programa mental não respeita a mesma regra. Ou respeita as mesmas regras, mas com intensidades diferentes. Existe uma diversificação enorme no campo da energia, porque ela é constantemente transformada. E ela se transforma pela nossa vontade, pelo nosso livre querer, pelo nosso comando. É isso que nós temos que entender. Nós não somos vítimas, nós somos senhores da nossa realidade. Nós somos os criadores, nós só não sabemos disso, né? E nem como usar isso de uma forma mais positiva no nosso viver, né? Da mesma maneira, vamos imaginar, vamos imaginar que nós temos nesta frequência progressiva, imagine a energia do amor aqui, né? A força do amor, da paz, do sentimento de compaixão, de gratidão, né? De perdão. Né? Tudo isso, quando nós alimentamos uma fonte dessa progressivamente, os benefícios são enormes, né? Porque respeitam esta combinação, né? Então, novamente, o amor vibra em frequências elevadas, né? E, consequentemente, a densidade estará aqui, ó, dependendo, claro, né? Nós temos o positivo aqui. Então, nós temos que assimilar que quando nós dissemos também na aula anterior, nós somos a frequência que alimentamos, isso tudo é exatamente o que está representado neste gráfico, né? De uma forma até um pouco infantil, vamos dizer assim, mas quanto mais nós alimentamos essa fonte, né? Se nós temos aqui o amor, que seja progressivo, continue na fonte. Se for a frequência, como nós vimos na outra aula, do medo, o que combate o medo? O que nós podemos fazer para anular que esse medo siga progressivamente? Né? Com a alegria, a confiança, fazendo, dando passos na direção contrária àquela energia que não nos faz bem e alimentar aquela que nos faz, porque é muito difícil nós nos mantermos, né? Nós somos realmente essas ondas de frequência altas e baixas, né? Nós não temos uma constância, um equilíbrio, justamente porque nós somos sujeitos a muitas forças, a muitas energias, né? E a partir do momento que nós tenhamos condições de entendê-las, nós vamos progredindo um pouco mais, né? Eu estou passando um pouco do tempo para essa aula, mas eu achei interessante colocar essa foto da aura, né? De uma pessoa
que estava com distúrbios, né? Eh, como fica, né, o movimento dela, né? Como é que se dá? Nós temos, e eu vou colocar ali para você, olha aqui, ó, 5 minutos depois de uma energia de amor, a transformação no campo magnético daquela pessoa. 5 minutos depois de ter raiva, quantos buracos, que a gente pode dizer assim, né? Quantas falhas no magnetismo daquela pessoa. Por outro lado, também, quando estamos neutros, né? A neutralidade ela é fundamental em qualquer trabalho de energia que nós possamos fazer, porque ela está alimentando a fonte. E se nós estamos vibrando no amor, na tranquilidade, ela vai, o que os nossos mentores chamam, e nós vamos colocar isso quando nós dermos um curso específico, é que nós trabalhamos sempre em uma oitava superior àquela energia que nós estamos mentalizando, porque nós trabalhamos no plano mental. É muito difícil. É, todos os auxiliadores conseguirem vencer a Matrix, né? Nós somos preparados, nós fazemos meditações, nós fazemos exercícios, os mentores nos auxiliam, mas depende de cada um a que nível vai poder auxiliar em cada um dos trabalhos do grupo de ICRA, no caso, né? Então, isso para vocês entenderem um pouco, e nós vamos também ver é, as ondas de frequência se transformam a todo instante. O nosso campo magnético, e nós vamos falar isso bem detalhadamente quando nós falarmos sobre o magnetismo, ele é totalmente influenciado pelo meio, pelas nossas emoções, né? E isso nos dá condições já de fazer uma medida, né, do que acontece com o nosso campo energético. Então, os pensamentos negativos vão criar, como nós vimos na foto anterior, aquelas diferenças frequenciais no nosso campo magnético, né? Então, as ondas vão sofrer quebras, né, de energia, quebras no sentido não que elas vão se separar, mas que elas vão deixar de se intensificar em certos aspectos positivos para intensificar nos aspectos mais do medo, da ansiedade, como eu falei. Então, nós somos a frequência que alimentamos. É exatamente isso. Quando nós estamos em desequilíbrio, nós temos o dever de procurar algo que nos deixe alegre, né? Crie algo que vão tirar o foco daquela energia mental a que está sendo criada, né? Então, a proteção e tudo mais se dá através do fortalecimento desse campo magnético, né? Tudo em toda a vida existente nos planos da Terra existe o magnetismo, né? Nas plantas, nos animais, nos minerais, né? No ser humano, no planeta como um todo. Então é por isso também que no nosso grupo nós fazemos o trabalho de planetário, né? Que é onde nós nos unimos com pessoas que, com a intenção de mandar a paz, o amor para o planeta, vai fortalecendo os campos energético-magnéticos, né? E como eu disse, nós vamos falar tudo isso mais para frente, e quando nós falarmos sobre as cadeias da Terra, né? É importante, então, entender que o pensamento e a fundamentação dessa aula, né? O objetivo maior é que nós entendamos, pensamento é energia. Né? A energia se transforma a todo instante. Se nós temos esse poder, nós temos o dever de procurar nos trabalhar para criarmos uma realidade diferente dessa que nós temos agora, né? E é muito difícil para todos nós, né? Como eu falei, nós somos humanos, né? Sujeitos a isso, e é por isso que grupos como o nosso e quanto tantos outros grupos religiosos ou não, quando na intenção realmente do amor,
pode fazer uma diferença, porque juntos nós nos fortalecemos, né? Quando um cai, o outro vem e ajuda a levantar. É mais rápido, menos dolorido quando nós temos uns aos outros nesse processo da evolução. Afinal, somos todos um. Nós temos também, eu sei que essa aula está ficando um pouco longa, que eu estou cronometrando aqui, mas nós vamos falar um pouquinho sobre a frequência construtiva e destrutiva, né? A interferência na energia, né? Nós temos, isso é importante saber para saber como que nós nos deixamos influenciar e nos influenciamos pelo meio ou pela fonte criadora, no caso que hoje foi a aula sobre o pensamento, né? Então nós temos aqui comprimentos de ondas, né, que se amplificam quando elas vão na mesma direção, né? E nós temos uma fase, uma interferência destrutiva quando uma energia cancela a outra. A gente tem muitos exemplos por aí, aquele exemplo da pedrinha, como foi na outra aula, quando a pedrinha cai, gera aquele movimento de ondas, né? Se você jogar duas pedras ao mesmo tempo, se vocês conseguem imaginar aquela figura, vão fazer movimentos circulares e aquelas ondas vão interferir umas nas outras em determinado momento. Ela se dá de uma forma construtiva, né? Quando os movimentos seguem a mesma frequência, vamos dizer assim. Se você jogar primeiro uma pedra e depois outra, não vai haver uma harmonia naquele movimento de ondas, elas vão se sobrepor, né? E quando elas se sobrepõem, uma cancela a outra. Então, esse é um princípio mais ou menos assim que funciona. Isso funciona também quando nós formos pensar, nós estamos num ambiente pesado, eu fui aqui, fui ali, eu estou me sentindo tão mal, me sugaram a energia, né? Ou às vezes você vai num ambiente e se contagia com aquela alegria, com aquele amor, ou numa festa, aquela coisa que te modifica, transforma para positiva ou negativamente. O que isso tudo é? Nada mais é do que a interferência construtiva ou destrutiva está ligado ao movimento ondulatório, à energia, às frequências, e esse é o objetivo, né? Não existe uma entidade em si sugando a energia nossa, né? Não, todo o contexto e mais o que está ressonando dentro de nós é que vai ser compatível, é por isso que existe a lei da sintonia, né? Vai ser compatível com aquela energia, então vai te puxar, vai te deixar mais para baixo ainda. Mas existe a interferência positiva, vamos imaginar os anjinhos da luz, por exemplo, né? Então, em várias situações, de várias maneiras, no decorrer dos cursos do Grupo ICRA, nós vamos sempre voltar frequência, densidade, né? Interferência construtiva, destrutiva. Por quê? Porque isso tira um pouco, desmistifica certas coisas das religiões, né? Como eu falei, tudo é natural, é da natureza, está aí disponível. Ninguém precisa colocar em box e vender, colocar dentro das caixinhas e vender aquela ideia, porque não é assim que funciona. Nós somos todos irmãos, todos necessitados uns dos outros. Nós não temos condições de sermos uns mais que os outros. Nós estamos todos no mesmo planeta, na mesma vivência, fazendo experiências muitas vezes diferentes, né? Vivendo experiências diferentes, construindo realidades diferentes, mas com um objetivo, a evolução. Tudo faz parte da evolução. O negativo e o positivo é muito relativo, né? Um não existiria sem o outro nos planos da dualidade e também nós vamos falar isso mais para frente. Então, toda essa conversa da aula de hoje, na realidade, é essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês, né? Nós temos as interferências de uma forma, aí nós vemos a destrutiva, no caso aqui, se anulando, né? A construtiva
seguindo, né, amplificando o potencial, né? É mais ou menos assim. Nós diríamos que então a interferência construtiva pode ser boas vibrações e a destrutiva más vibrações. No sentido de anulação, sim, a destrutiva, como a gente vê aqui, né, elas se anulam, né, e a construtiva, ela junta forças, né, ela une as forças. Então, é, nós vimos que energia é tudo que se transforma a todo instante, seja um pensamento, seja uma atitude. Então, nós temos condições de transformar a nossa realidade, de transformar o mundo, transformar a nós mesmos, né? Não vamos desanimar quando a gente cair, quando nós tivermos pensamentos inapropriados com relação a essa ou aquela pessoa. Como eu disse, nós somos seres humanos e nós dependemos uns dos outros nesse processo evolutivo. Então, eliminemos a culpa, né? E vamos assumir o nosso potencial. Tentarmos deixar de sermos vítimas para sermos criadores de uma realidade mais justa para todos, né? Essa é a mensagem, talvez, da aula de hoje. E com muita gratidão no coração, eu me desculpo porque essa foi uma longa videoaula, né? Mas eu espero que a próxima aula, na parte 3, nós possamos adentrar em novos horizontes, novos caminhos, todos relacionados a esse tema espiritualidade, energia, energia e espiritualidade. Então, com muita gratidão no coração, o meu amor, o meu carinho a todos e por terem aturado, né? Me aturado por esse tempo todo falando. E tem aqui no vídeo, quando vocês entrarem no canal do YouTube, aqui embaixo tem um like. Se vocês gostaram, clicam um like. Se vocês não gostaram, clica o dislike. Mas é importante para deixar a energia correndo, né? Então eu espero que seja polegares para cima, né? E que tenham assim muita consciência das mudanças que nós precisamos fazer, né? Nada cai do céu para nós, assim, ninguém vai tirar nada de nós, o que é nosso dever fazer, né? E o nosso dever é tentar da melhor maneira que possamos, né? Tentar nos lapidar, tentar nos melhorar e sem sentirmos culpa. A culpa ela gera uma energia muito descompensada, como a gente viu, né? Então vamos alimentar a frequência progressiva de uma forma que ela seja realmente em benefício de todos. Então, um abraço no coração e até a próxima videoaula que já está quase pronta para vocês. Estarei publicando em breve. Um abraço.